Boa noite, pessoal. Estamos de volta aí para começar a palestra das 21h30 com o colega papiloscopista Oscar Decken. Depois ele vai me corrigir se é Oscar Decken ou Decken, ele que vai me corrigir. Foi meu colega aí, trabalhamos junto em vários plantões, assim como a Cláudia também, já fiz alguns plantões com ela, já fizemos parte da mesma equipe. Então, vários colegas estão aqui, a gente já trabalhou junto, conheço eles, então por isso que eu convidei, fiz questão de vários desses colegas estarem presentes hoje no evento. Vou precisar, então, aí de vocês que já estão nos comentários, Sérgio Mesquita, Erivelton, Corporativo Comercial, Vanessa, Isabel, a nossa colega Isabel, Cíntia, Maier Pompermeier, Thaís Lopes, para ver se está tudo ok com a transmissão, se estão ouvindo bem, se estão vendo bem. O mais importante aqui é o áudio, principalmente porque essas palestras agora vão estar sendo transmitidas no Spotify e está em outros aplicativos, não lembro quais ali. Hoje eu pedi autorização para o Amazon Prime e para o Deezer também, então vai ter em várias plataformas aí, o áudio pelo menos. Então, obrigado, Vanessa, ele disse que o áudio e o vídeo estão ótimos, principalmente o áudio já é o que mais importa, tá? Durante a palestra, ali na metade da palestra, mais ou menos, ali em torno das 10 horas, eu vou colocar o link para o formulário de presença, que eu preciso pegar o nome de vocês para poder colocar no certificado. Se vocês não conseguirem pegar o link aqui ao vivo, vocês conseguem depois nos comentários do vídeo que vai ficar disponível no YouTube. Essa palestra aqui vai estar disponível no YouTube também. Mas não estou vendo nos comentários, não está aparecendo nos comentários o formulário. Ele demora, os comentários demoram um pouquinho para carregar. Os comentários carregaram, mas eu ainda não achei o formulário. Tem que avançar a palestra porque ele reproduz o chat ao vivo. Então, ele só vai aparecer o comentário lá pela metade da palestra, o formulário, o comentário com o formulário para preencher. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo lá no Instagram, @peritomorales, que qualquer coisa eu instruo vocês e ajudo vocês, certo? 21h30, eu vou ter que me ausentar um pouquinho, porque o meu gato está miando na porta, vou deixar ele entrar e já retorno. Entra, meu bebezinho, vem, pode vir. Quer participar, né? Eu sei. Então tá. Peço desculpas, mas o gato veio aqui, que eu estava com a porta fechada, veio participar. Então ele vai ficar aqui no meu colo para ver se ele para de miar. E eu já vou chamar o meu colega aqui, Oscar. E aí, meu amigo, como é que estamos? E aí, boa noite, Morales. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Pessoal que está acompanhando aí a palestra já, vocês podem colocando do lado ali cidade e estado de onde vocês estão, para a gente ir aí conhecendo um pouco de vocês também, um pouco da realidade de vocês. Tá? Então, Oscar Decken, como é que é? Oscar Decken. Decken, então tá, Oscar Henrique Decken, papiloscopista do Instituto Geral de Perícias, faz aí a tua pequena apresentação, pequena introdução, aí fala um pouquinho sobre ti, sobre a tua escolha dessa carreira, e depois nós vamos aí conversando um pouco mais sobre papiloscopia, e já começo falando também o que é papiloscopia, muitas vezes a pessoa não conhece bem essa palavra. Tudo contigo. Isso aí. Então, como o Morales já me apresentou, o meu nome é Oscar, né? Sou papiloscopista do IGP desde 2009. Entrei com essa turma aí, com a Claudinha. Entrei só com uma galera boa. E a minha história de ingresso no IGP tem tudo a ver com o Banco Santander. Porque eu assim como o Morales, né? Eu era bancário, trabalhava no banco, né? Tava já querendo chutar tudo para cima, não aguentava mais, comecei a estudar para concurso, né? E um grande amigo meu, né, até amigo meu até hoje, ele trabalhava de estagiário no Necrotério. E ele me avisou que o GP tinha aberto concurso. E eu, fechou todas, né? É tudo que eu queria, tinha vaga aqui para minha cidade, para Osório, né? Na época, eu confesso que eu li o edital, eu já sabia o que era o perito criminal, mas o papiloscopista não sabia o que era, né? E aqui a minha cidade, Osório, só abriu vaga para papiloscopista, não abriu vaga para perito criminal. Então, na hora lá de me inscrever para o concurso, eu moro em Osório, né? Vou fazer para papiloscopista. Como eu já estava embalado em estudo em concurso, então foi só estudar a parte específica, né? E no fim eu consegui aprovação, né? Fui aprovado em primeiro lugar aqui na minha região, fui nomeado, né? Comecei a trabalhar e nunca mais quis pensar em outra coisa, então me identifiquei muito, né? Fui identificado pelas impressões digitais. Boa, rei trocadilho, perfeito. Então, 2009, mesmo concurso que eu, né? O concurso digital saiu em 2008. Sim, e em 2009 nós fomos chamados, né? E começamos a trabalhar. Vem cá. E quais são as principais atribuições aí do cargo de papiloscopista, para o pessoal entender como é que é o trabalho do papiloscopista? Vamos começar falando o que é a papiloscopia, né? A papiloscopia é a ciência que identifica o ser humano através das impressões digitais, tá?
O que são as impressões digitais? São esses desenhos que a gente tem nos dedos, na mão e também nos pés, tá? Que eles são provenientes de saliências na derme, que são chamadas de papilas dérmicas. Por isso, então, esse nome, né? Papiloscopia, tá? Porque ele está relacionado com essas saliências, essas cristas e sulcos na derme, e que se estendem até a epiderme, né? Que é a camada mais superficial da pele. Então, a profissão, ela é muito relacionada com isso, né? Com a nossa anatomia humana mesmo, né? E diversas aplicabilidades, então, né? Desde a identificação civil, a identificação do morto, e a área que eu trabalho atualmente, né? Que é na perícia em local de crime, né? Com a coleta de impressões digitais, principalmente as latentes na cena de crime. Sim. Eu tô no plantão, eu acho que de local de crime faz 7 anos, né, Moraes? Já fizemos alguns bons plantões juntos, né? Comemos bastante hambúrguer juntos. Tu já trabalhou em local, mas já teve atuação em outra área. Em Osório, Sim, tu foi direto para local ou começou em outra área? Não, assim, quando eu fui nomeado no concurso, né, eu assumi o posto de identificação de Osório. E eu assumi um posto sozinho, não tinha ninguém mesmo. Até vou contar uma história meio macabra na época, né? Lá em 2009, né? O IGP, assim, não tinha tanto equipamento, não tinha tanta tecnologia que a gente tem hoje, né? Então, quando eu fui nomeado, eu cheguei no posto ali para trabalhar, não tinha quase nada de material. E eu tive que ir a Tramandaí, uma cidade próxima, para buscar pincel, pó e material de identificação de cadáver, né? A vassourinha. De uma papiloscopista falecida. Herdou o material. E aí a colega lá que trabalhava lá, a outra papiloscopista que estava lá, ela queria me oferecer umas camisetas, né? Eu, não, as camisetas não preciso. Os pincéis... As camisetas da colega. Da colega, da falecida, mas veio lá em 2009, olha, foi... 12 anos já. Sim, evoluiu muito, né, Morales? O IGP evoluiu muito, graças a Deus. Né? E claro, o nosso trabalho, o trabalho dos diretores, foi muita gente competente que foi trazendo essas inovações e melhorias para a gente, né? Não, quando eu entrei também, não vou dizer que eu também não recebi muito material. Basicamente, eu recebi uma prancheta e uma caneta e um avental branco para ir para local de crime, que as pessoas achavam que eu era o pipoqueiro do local lá. Aquela maletinha de nylon, assim, clássica. Do curso de formação, né? Presente do curso de formação, toma essa maletinha de nylon. Era uma maletinha aquela, claro. Enfiava tudo na maletinha, não tinha muita coisa. Mas, claro, brincadeiras à parte, o nosso curso de formação, ele foi excelente, né? Foi muito bom, né, Maurício? Foi assim, pelo menos ali na área da papiloscopia, assim, foi o... Porque, assim, Morales, não existe uma faculdade, né? Não tem como informar em papiloscopia, né? Então, o profissional que ingressa nesse cargo, ele é um profissional que tem que ter um nível superior. Qualquer área superior, né? Por exemplo, eu era formado em administração, trabalhava em banco, né? Mas lá no curso de formação, a gente teve um curso de formação bem intenso, né? E graças aos colegas, né, os nossos mestres, que eles acabaram repassando informação para nós, a gente aprendendo e, claro, buscando mais e mais informação, sempre se atualizando, né? Para conseguir fazer um trabalho legal, né? Tivemos excelentes professores, tivemos excelentes mestres, temos excelentes colegas também. Inclusive, a diretora atual do IGP, a Perita Heloísa, foi minha professora no curso de formação, né? Então, tem vários colegas. Tivemos um colega excepcional, que era o Márcio Pinto, que infelizmente faleceu agora esse ano. Ele deu aula de local de crime para mim, foi espetacular, assim. E temos diversos colegas. Tu é uma referência, tu sabe, esses dias eu até estava comentando que os colegas peritos estavam te elogiando no grupo dos peritos. Não, o Oscar pega junto, o Oscar é espetacular. E eu também compartilho da mesma opinião, né? Porque vários locais que a gente fez junto eu já consegui identificar essa... Não tem tempo ruim contigo, né, cara? Tu vai ter que botar pó, vamos lá botar pó, azar, vamos lá, vamos junto. Geralmente o delegado pergunta, onde é que foi o cara botou a mão? Só me mostra aí que a gente resolve. Então, que é um trabalho extremamente importante, cara. Eu sou muito fã da papiloscopia, porque essa questão toda de identificação eu gosto muito, gosto bastante de estudar e ler um pouco sobre isso, mas é um exame que ele é mais simples também, né? Não questão de não ser complexo, assim, mas ele é mais barato, né? Questão de material, assim, se comparado a uma questão de DNA, por exemplo, que é um exame de DNA, que ele é um pouco mais demorado, né? E custa mais um pouco, né? Então, ela tem uma característica da praticabilidade, né? Então, assim, é prático, tu consegue ter um banco de dados, todos os indivíduos têm impressão digital, já tem cadastro da identidade, né?
tu vai fazer identidade, tu coleta as digitais, tu vai fazer carteira de motorista. Então, a gente tem um vasto banco de dados, né? E voltando ao assunto, Moraes, quando eu vim trabalhar em Osório, tá? Eu não vim trabalhar em local de crime direto, tá? Eu trabalhava com identificação de cadáver e com identificação civil. Trabalhava no posto ali onde faz identidade, sabe? Passei 6 anos e pouco ali. E também trabalhando com perícia em veículo também. Fazia veículo que era furtado, né? Coletava impressões digitais no veículo. Fala um pouquinho sobre isso, que as pessoas geralmente conhecem o trabalho da questão da identificação civil, que é a coleta, aquela que se faz para fazer o documento de identidade. Mas e a identificação dos cadáveres, como é que é? Bom, a identificação, a gente chama a necropapiloscopia, né? Ou a identificação post-mortem, né? É a identificação feita no indivíduo já morto, né? Então, quando eu trabalhei aqui na cidade que eu moro, aqui no litoral, né? Eu gostava muito. E até o pessoal no curso de formação brincava comigo, tu é o cara que vai para Osório, tá ferrado. Porque como aqui é litoral, e Osório é o centro do litoral, todos os cadáveres que chegam do mar, que são encontrados, são largados no rio, tem muita desova também de cadáver da Grande Porto Alegre, né? Então aqui tem muita identificação, tinha no posto muita identificação de cadáver, né? Nossa, eu fiz centenas de cadáveres, assim, identifiquei. E assim, e a identificação de cadáver, ela vai de uma coisa simples até uma coisa muito complexa, né? Num cadáver recente, a única dificuldade nossa é a rigidez, né? E então o cadáver ele tá com aquela rigidez ainda, né? Só que a gente faz manobras que a gente chama de massagem cadavérica, né? Que a gente vai Esse termo eu não conhecia ainda. Tu já me ensinou, esses dias eu estava no local que tu falou, não, pega a mão aqui, empurra ela para baixo, que a gente consegue abrir, que eu gosto muito de fotografar. A gente tem pela anatomia do corpo, a gente tem manobras, né? Tipo, eu puxo o braço para trás, empurro a palma para frente, os dedos se abrem. Essa aí eu aprendi contigo. Só que assim, se alguém que não fosse da área entrasse lá dentro do necrotério e visse eu pulando em cima do braço do cadáver e fazendo uma alavanca, sabe? Esse cara quer quebrar o morto, tá batendo no morto, o que tá fazendo, né? Na verdade, eu tava desfazendo um pouco da rigidez para conseguir coletar as digitais, né? Rigidez um problema, né? É um problema. Pessoal, os técnicos e perícias que tem que tirar a roupa do cadáver quando tá rígido, então é bem problemático. Sim, é complicado. Mas ela não é eterna, né? No momento que tu desfaz, ela não volta. E ela dura normalmente 24 horas. A questão da identificação do cadáver, todo cadáver que entra no departamento médico, no posto médico, ele tem que passar pela identificação do papiloscopista. Isso. Aí em Porto Alegre, sim. Em Porto Alegre, na Grande Porto Alegre, todo cadáver que entra para necrópsia, ele é feito uma identificação, né? Aqui no litoral era só cadáver ignorado, né? Então, por exemplo, o cara apareceu boiando ali na beira, apareceu boiando ou na beira da praia, na beira de um rio, ou acharam enterrado nas dunas, né? Então, daí, geralmente, já chegava meio, né? Encontraram 7 dias depois, 20 dias depois, sim, 30 dias depois, chegava o cadáver, assim, naquele cheirinho, né? Então, a Rochelle, a Rochelle é uma grande colega aqui, o AKK e o João, só ligavam, Oscar, chegou um podrão aqui. Eu já sabia o que era. Na hora do almoço ainda. Daí eu já ia pronto para fazer uma técnica que a gente chama de luva cadavérica. Eu acho que tem umas imagens aí, né, Morales? Fica mais fácil de ilustrar para o pessoal. Vou botar aqui. Vou puxar a luva cadavérica que tu me compartilhou aqui. Isso. Primeira foto aqui. É uma foto muito bonita. Deixa eu dividir aqui a tela. Tá. Uhum. E aí, essa aí, né? Isso aí. Galera, isso aí que vocês estão vendo, tá? É um destacamento da luva cadavérica, tá? Isso aí nada mais é do que a epiderme de um cadáver. Isso aí, o cadáver estava em estado avançadíssimo de putrefação, né? E a pele começa a soltar, começa a ter um destacamento mesmo que a gente fala, né? Então a gente tira essa pele, destaca ela, a epiderme, e a gente calça na nossa mão. A gente faz uma luva com a pele do cadáver. É bem coisa macabra de filme da Serra Elétrica, né? Massacre da Serra Elétrica. Aí a gente calça essa epiderme em cima do nosso dedo, né? Para ela pegar a anatomia do nosso dedo. Em Tem tinta. Uma foto aqui. Vamos ver. Aí, isso aí, ó. Aí eu coloquei. Isso aqui é a epiderme do cadáver em cima do meu dedo. Que foto espetacular, cara. E daí isso. E daí eu fiz o entintamento dela, né? E depois eu coleto. Bota pro lado e vão achar a foto que tem a coleta aí. Não é essa aí. Pode passar.
Aí, ó, tá vendo? Se vocês Tá, olharem... tá vestindo o dedão, tá vestindo a pele do dedo do cadáver nessa foto aqui. Isso. Aí eu fiz o destacamento da epiderme, né? Calcei no meu dedo. Vocês podem ver ali que eu tô de luva, mas dá para ver a unha do cadáver ali sobre o meu polegar. Aquilo Né? ali é a unha do cadáver em cima ali. Ali é a unha do cadáver, é porque ela tá em cima da minha luva, né? Mas tá pintada de vermelho essa unha aí? Não, é porque vem um pouquinho daquela membrana que tem embaixo da unha junto ali, né? Vem Sim, tô tudo brincando. junto. E aí E era homem ou mulher essa aí? Esse era homem, pode passar mais um aí. Lá atrás é a mão do cadáver ali? Lá atrás eu acho que é a cabeça dele. Não, aqui tem uma mão. Não, aqui é a mão dele. Aqui é a mão É a mão dele. E aqui, Tá esse instrumento aqui que tá embaixo aqui, com Esse é um alicate? Tu usou para tirar a pele ali. Não vou falar porque eu usei esse alicate. Não, o alicate, brincadeiras à parte, o alicate, dependendo, a gente faz a amputação do dedo, né? Para poder trabalhar em cima da mesa só com o dedo e bisturi, para poder tirar a luva sem rasgar a digital, né? Perfeito, isso aí mesmo. Tem a foto da coleta aqui? Tem. Pode passar aí mais um pouquinho. Pode passar. Mas passa mais um. Será que não foi? Acho que não foi. Tá. Antes. Aqui, ó. Essa aí, volta. Essa aí. aí. Galera, isso aí é aquela digital que estava no meu dedo. Olha só como ela sai perfeita. Perfeito. Sim, perfeito. Como se fosse a própria pessoa ali tirando. Porque tu não conseguiria coletar da mão do cadáver. Mas por que não, da mão do cadáver direto no tem dedo do como, cadáver? porque Por que não conseguiria fazer isso? A pele perdeu tenacidade, né? Já está toda enrugada, então a gente é obrigado a fazer essa técnica para conseguir tirar a epiderme, calçar no dedo e fazer a coleta certinho, assim. Tá, e tu tira a pele e põe direto no dedo, tu faz um tratamento antes, alguma coisa? Não, quando aí são outros casos. Esse caso é destacamento da epiderme e calçamento direto no dedo. Entinta e coleta. Vamos supor que eu fiz a coleta, entintei, fiz a coleta, eu vi que não ficou boa, né? Aí o que eu faço? Eu coloco numa solução para hidratar. Aí eu deixo ela lá 3 dias hidratando no potinho com glicerina, álcool, sabe? Tem uma mistura específica. Eu deixo lá hidratando para a epiderme para a pele dar uma esticadinha assim de novo, dar uma reavivada, vamos dizer assim, né? E a gente conseguir coletar daí. Ah, perfeito. Casos de carbonizado também seria possível fazer essa técnica? Sim. Carbonizado, geralmente o que acontece, os carbonizados que eu peguei, tá? Eu não sei por que motivo, mas eles estavam todos com a mão, deixa eu achar a câmera aqui, estavam todos com a mão fechada. Sim, é por causa quando o aquecimento, o músculo ele se fecha, então é normal os carbonizados ficarem retraídos e fecha as mãos também. Legal, show. Eu não tinha conhecimento da função anatômica que fazia, mas quase todos os carbonizados que eu peguei estavam com a mão assim fechada, então acabava que preservava a derme e a epiderme por dentro, né? Então, assim, eu nunca peguei carbonizado a ponto de não conseguir fazer a coleta, sabe? Sim. Perfeito. Mas, claro, se passou de um ponto de carbonização, né? Se queimou a epiderme, queimou a derme, aí a gente recorre a nossos colegas lá, a Renata, da odontologia, né? O pessoal da genética, né? Então, assim, a papiloscopia, ela é útil, né? No cadáver ali que tem condições de coleta, né? Sim. Depois disso, graças a Deus, nós temos outras técnicas que a gente... não deu a digital? Vamos para a arcada dentária. Não deu a arcada dentária? Vamos para o DNA. Algum jeito nós vamos achar para descobrir a identidade, né? Oscar, eu vou te passar uma pergunta já que o pessoal colocou aqui no chat, tá? Porque senão vai subindo e eu vou perder as perguntas. A Bel Rodrigues está nos acompanhando aí. Como vocês fazem com quem já tem as impressões digitais gastas? Acho que nesse caso, tanto no cadáver, no ser humano vivo, né? Como é que procede dessa maneira? Basicamente é molhar na glicerina. A gente molha o dedo Isso, a detergente, né? Sim. Um detergente líquido, assim. Claro, no GP a gente usa glicerina, porque ela não tem corante, não tem aditivos, né? A glicerina, vamos dizer assim, é o detergente puro, incolor, inodoro. Então mas no cadáver. E no ser humano vivo, que vai lá fazer a glicerina também? Também. A gente tem uma esponjinha na glicerina ali. Tem uma esponjinha com glicerina, né? A pessoa coloca o dedo ali, aí ele dá uma hidratada e a gente faz a coleta. Aí perfeito. A epiderme dá uma, sabe, Casos de impressão, nesse caso seria uma falta de hidratação ou um caso de impressão digital gasta? O que seria a impressão digital gasta? Seria a pessoa ter uma deformação nos dedos? Exatamente, como a impressão digital está na ponta dos dedos, né? Vários fatores podem começar a corroer a epiderme, né? A profissão, professores que usam muito giz,
quem trabalha com química, tá? Inclusive eu descobri, assim, claro, só observando, não foi feito estudo, né? Quando eu trabalhava lá no posto, que a gurizada, criança, quando comia muito salgadinho, Doritos, perdia as digitais. Tá brincando nessa? Sim, porque o Doritos Ah, fica aquela coisinha laranja no dedo, sabe? sim. E as crianças tinham mania de pegar e ficar roendo aquela coisinha laranja do dedo. Ah, entendi. E Não daí, era o Doritos, era não, a não, ação que a não pessoa era o fazia. Doritos. É como o Doritos deixava aquele corante laranja no dedo, as crianças Sim. começavam a roer aquilo, sabe? Tirar aquele gostinho, tirar. E aí chegava a mãe lá, a criança, pá, sem digital, tu tá dando Doritos pra esse rapaz, né? Tem que parar de dar Doritos pra esse cara. E ela, pá, como é que tu sabe que ele come salgadinho o dia todo, não sei o quê. Capaz. Pô, então eu sempre me lembro quando fala de impressão digital, gasta essas coisas, do filme Seven, né? Os Sete Pecados Capitais, que ele cortava as digitais, cortava assim para não ficar. Então ele podia ter apelado pro Doritos, né? Ficava só no Sim, Doritos tem ali. tem vários casos de assaltantes e coisas que lixam né? Só que para te danificar a tua impressão digital, né? Tu, por exemplo, ferrar com ela para sempre, tu tem que ir a um nível muito profundo, tu tem que ir lá na derme, né? Tu tem que destruir a papila dérmica, no caso, né? Então é uma coisa mais profunda. Tu, por exemplo, só desgastando aqui a epiderme, depois que ela se recuperar, ela volta, né? Ela volta, claro. Volta. Aproveitar aqui, então, a Thaís Uhum. Lopes, ó. Quanto tempo de treinamento um papiloscopista tem após passar no concurso? Lembra do nosso curso lá de formação? Quanto tempo foi? Isso. O nosso curso foi mais ou menos de 6 meses, eu acho, né, Moraes? 4 meses. 6 meses, então de 6 meses. Então isso Seis varia meses. também, dependendo do curso, dependendo do estado, varia a Isso. quantidade. Então isso pode variar Nosso, bastante. nosso curso foi mais ou menos 6 meses, aula de manhã, de tarde e de noite. Foi bem puxado, assim, né? Geralmente é bem puxado, assim, Mas alguns valeu a cursos. pena, né? A base do meu conhecimento todo foi do curso de formação. E Sem muito se ele aprende seria depois impossível. na prática, né? Sem o curso seria impossível chegar para trabalhar, né? Imagina. Sim, ainda mais se Ia for passar largado vergonha na frente sozinho da lá. polícia. O corporativa comercial aqui, a identificação em um ser humano que morreu de afogamento tem como realizar em até quanto tempo? Não, o afogado, na verdade, a impressão digital, enquanto o cadáver não entrou em completo estado de putrefação, né, tu ainda consegue impressão digital. O afogado recente, tá? O que acontecia? Sabe quando toma banho de piscina, o dedo fica murcho, assim? Alteração. Ele chegava com aquele dedo todo murcho, né? E aquele Sim. dedo tu não consegue fazer a coleta. Só que daí a gente tem uma técnica, né? Que a gente injeta glicerina embaixo da epiderme, embaixo da derme, quer Direto dizer. no dedo do cadáver. Isso, eu pego uma seringa, né? E com glicerina eu enfio direto no dedo, dentro do dedo do cadáver, que daí ele ficava bem inchado, abaloado, e eu conseguia fazer a coleta. Sim, pô. Então vai Essa da para glicerina tudo, para todos os tipos de cadáver, a gente sempre tinha tem uma uma solução. solução. Inclusive mumificados, né? Que teve um caso até que foi o Azedo, o nosso colega de plantão, né? O Azedo fez. Quem é o azedo, Oscar? O Alexandre. Nosso colega que a gente chama de azedo. O Alexandre pegou. Cresolte. Chegou um chamado para ele, era mumificado, né? Ele, Oscarzinho, aquela voz dele, vamos lá, me ajuda, não sei o quê, vamos. Aí nós deixamos mais ou menos 15 dias hidratando, né? A derme, né? Já não tinha mais epiderme, né? Era só a derme mesmo. A derme é a segunda camada da pele, tá? Então, nós deixamos ela hidratando em solução correta, né? Cada 7 dias nós ia lá e olhava, ver se já tinha brotado alguma coisinha, né? Então foi um trabalho assim, ó, levou mais ou menos 30 dias para ressurgir um pouquinho das papilas ali na derme, né? E depois disso, daí chegou a questão da coleta. Como é que nós íamos coletar aquilo, né? Porque não tinha como entintar, porque ela estava gosmenta daquela solução, né? Então a gente descobriu um método de fotografia. A gente botou o dedo, né, dentro da água, né? Só a água cobria só um pouquinho do dedo e aquilo ali fazia tipo um efeito lupa, sabe? Sim. E ali a gente fotografou e pela fotografia a gente fez o confronto com o provável nome e conseguimos positivar. Que espetáculo! Essa foi coisa que a gente teve. Foi coisa que a gente teve que ir atrás, sabe? Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai fazer esse confronto, né? Então a gente usou esse efeito natural da água, né? Foi tipo uma lupa, ampliou assim, né? Tridimensionalmente ali as saliências da papila dérmica e a gente conseguiu achar os pontos característicos necessários.
E mas não, a água não chegou a deformar por causa da refração da luz ali. Não. A água, ela, nesse caso, nos ajudou, né? Ela fez um efeito tridimensional ali e fez as saliências da papila reaparecer, assim, ou ficar mais nítida, pelo menos, né? Ah, que espetáculo. E na Aqui papiloscopia... a Vanessa Cristiane Guario perguntou se coletar de um dedo só já é suficiente. Sim. Basta o dedão ali, principalmente o polegar direito, alguma coisa assim, algum dedo preferencial? Isso. Não, tanto faz, Morales. Na verdade, quando uma pessoa vai fazer carteira de identidade, né, a gente coleta os 10 dedos, né? Então, a gente tem em banco de dados os 10 dedos e bem coletados, né? Bem roladinhos, aparecendo desde as linhas marginais até as linhas basilares, tudo, sabe? Tudo bem direitinho, porque é importante, porque na hora que a gente pega um fragmento no local de crime, a gente não coleta os 10 dedos, né? A gente pega só um fragmento de um dedo. Tá? Um cadáver, por exemplo, depois eu mostro ali outro caso ali, às vezes o cadáver não tem todos os dedos também, né? Mas um dedo, sendo bem coletado e as linhas estando boas, né? A gente coloca no WAFES. O WAFES, para quem não sabe, é um sistema automatizado. E o WAFES, ele vai fazer uma busca, ele vai fazer um algoritmo, né? Com base nas minúcias, ele vai achar um final de linha, vai achar uma bifurcação. Então, ele vai pegar essas minúcias, vai fazer um algoritmo e vai nos dar um rol de 20 possibilidades, tá? Ele faz um score. E aí, ali, ele vai nos dar 20 nomes ali, né? Que tem um score aproximado, né? Pelo algoritmo que ele fez. Tá? O WAFES, ele vai fazer todo esse trabalho, vai nos filtrar, vai nos dar 20 pessoas, mas só o papiloscopista vai conseguir olhar um por um ali e ver qual daqueles indivíduos ali que a digital é coincidente. Tá? O WAFES não substitui completamente o trabalho do papiloscopista, ele ajuda. O WAFES, ele ajuda muito, né? Ele vai buscar em milhões de impressões digitais, ele vai buscar 20. Tá? 20 possibilidades pela fórmula, pelo algoritmo dele, né? Ele vai dar um score e às vezes o indivíduo que está com score maior não é o indivíduo da digital positiva. Às vezes o indivíduo que está com score mais baixo lá, entre aqueles 20, é a digital que a gente vai fazer o confronto e vai conseguir encontrar. Daí então, só olha um pouco do sistema de não conseguir dar. Quem vai fazer ali depois é no olho mesmo o papiloscopista. Exatamente. E a gente falasse um pouquinho, aproveitou que tu falou sobre a questão da coleta de impressão digital em local de crime. Falar um pouco sobre isso, porque ele não é tão simples como as pessoas pensam, né? Tu não vai encontrar normalmente a impressão digital tão bonitinha ali como tu vê nos filmes lá, que o cara revela a impressão. Parece que o cara enfiou o dedo lá que ia fazer a coleta de impressão digital para fazer a carteira de identidade, né? Fala um pouquinho sobre isso. Então, tá, vou falar um pouco agora da área que eu estou atuando, tá? Nas cenas de crime, tá? O objetivo principal do papiloscopista é a busca de impressões digitais latentes. O que são as impressões latentes? São aquelas que não são visíveis a olho nu, que a gente tem que usar algum método de revelação, né, para conseguir detectar elas e depois fazer a coleta. Então, que nem o Morales falou, às vezes a pessoa posa o dedo sobre uma superfície, mas o dedo não pega inteiro, pega só uma pontinha. E daí eu vou lá, vou revelar, né? E por isso a gente chama de fragmento, né? Eu vou tirar um fragmento da impressão digital e esse fragmento eu envio para o pessoal do confronto colocar no WAFES, tá? Por isso que eu digo que a parte mais difícil da papiloscopia pode... essa é a nossa maleta de local de crime atual, tá? Até agradecer as chefias aí. Tá? Fazer o comercial. Isso, essa maleta muito boa, tá? Eu acredito que ela veio da Secretaria Nacional de Segurança Pública, mas ela tem o kit, assim, necessário para um papiloscopista revelar uma impressão digital latente. Esse pincel aí que eu estou mostrando é um pincel de fibra de carbono, tá? Então, nós temos vários pincéis, tá? Nós temos fibra de vidro, fibra de carbono, pena de marabu, que é uma ave, né? Pelo de esquilo, pelo de camelo. Cada pincel ele vai ser propício para alguma superfície ou para algum tipo de pó. Tem o pincel magnético também, né? Que funciona como um ímã. Deixa eu ver, pode passar uma... Deixa eu ver se... Aí. Então, aí nessa maleta, tá? É o kit básico de revelação de latentes. A gente tem pós de 3 cores diferentes, né? Para contrastes diferentes. A gente tem os pós magnéticos, tem 4 tipos de pincéis e tem as folhinhas para decalcar, né? Que nem tu tinha comentado na palestra da Cláudia, né, Morales? O que é o decalque? Exatamente, a gente revela a impressão digital e depois a gente faz um decalque dela, né? O decalque nada mais é do que pegar uma fita transparente, adesiva, e tirar aquele pozinho, né, que está impregnado no lugar e colocar no outro suporte, para depois ser enviado para confronto.
Perfeito. E aí, isso, e como o colega falou, né, por isso é importante o fotógrafo no local, né, porque muitas superfícies não tem como fazer o decalque, né, superfície irregular ou muito torta, então a gente faz a fotografia, né, Sim. para não Mas perder. também nem toda superfície tu consegue revelar a impressão digital. Nem Mas toda, é a questão de não conseguir revelar ou porque sim. aquela superfície ela não tinha condições de suportar a impressão digital. Como é que é formada a impressão digital que fica na superfície também? Então, Acho que isso me ajudaria a compreender. Tá. A impressão latente, tá? Ela nada mais é do que um depósito dos excrementos da pele humana, né? Então, no momento que eu encostei o dedo em alguma superfície, ali eu deixei suor, deixei gordura, deixei aminoácidos, deixei células, tá? Então, a latente não é nada mais do que isso, né? É água, é suor, é gordura. Então, dependendo da superfície, por exemplo, o vidro vai absorver mais a gordura. O papel vai absorver mais as células dos aminoácidos. Então, Tá. cada superfície a gente vai usar um reagente e um pincel adequado, né? Por isso que é tão importante entender um pouquinho da morfologia da pele, né? E as excreções da pele. Ali eu estou disponibilizando para ti, Morales, e para o pessoal, tá? Um PDFzinho, que eu fiz um resumo ali, eu coloquei as principais excreções da pele. Vou abrir ele aqui Eu não rapidinho sei só se eu para estou falando mostrar. muito rápido, muito atropelado, Não, Morales. tá Dá uma excelente, calma é lá. isso aí mesmo. Tá. A questão de trabalhar como papiloscopista não é só lá chegar e jogar o pozinho, né? E que nem tu falou, é muito importante compreender a função da pele, como é que é formada a digital, a morfologia da pele, Sim, a questão dos suportes. é muito conhecimento e muita experiência envolvida, né? Então, Experiência é sempre importante, né? exatamente, E então a gente tem que entender um pouquinho de biologia, um pouquinho de química, um pouquinho de física. Quem trabalha no EIFES tem que entender um pouquinho de matemática, de estatística. Aqui eu estou mostrando o material que tu vai disponibilizar, que eu vou mandar depois junto com os certificados. Então, falando aqui bastante, tem várias fotos interessantes também. E esse material vai estar lá. Tá. Vai ser distribuído para todo mundo. Eu vou aproveitar aqui e botar umas perguntas aqui, ó. Luiz Freitas. Já houve casos de impressões digitais queimadas propositadamente para evitar a identificação, com maçarico, por exemplo? Mas ele acho que também ele pensa assim, a pessoa em vivo, para evitar a identificação da próprio autor do crime, se ele conseguiria fazer uma digital, queimar a própria digital, não sei se é essa a ideia que ele passou. Sim, não sei se já viu algum caso. Sim, tu consegue, tanto soluções ácidas como queimadura, né? Tu consegue queimar, só que é o que nem disse, né? Tu vai ter que estar anestesiado, porque tu vai ter que queimar até a derme. Tu vai ter que, assim, vai ter que ir fundo mesmo. E depois vai ficar a cicatriz, né? Claro. Ainda, né? A cicatriz, mas depois ela não se regenera a pele a ponto de formar digital novamente. Não, ela vai. Isso. A cicatriz muitas vezes é usada, inclusive, como ponto característico, né? Uma cicatriz, depois que ela se forma, igual a digital, que nunca vai mudar no ser humano, a cicatriz também, tá? Então a cicatriz ela vai cobrir ali o desenho digital, mas ela vai se tornar também um elemento identificador, né? Inclusive, a gente fica louco de faceiro. Quando eu acho uma digital que tem uma baita cicatriz, perfeito. Mas e daí, mas e se no registro dele lá não tem a cicatriz? Isso aí pode atrapalhar? Não, acontece, tá, Moraes? Pode atrapalhar no EIFES. Tá? No EIFES, o EIFES, na hora do algoritmo ali, ele pode... Como no banco de dados estava sem a cicatriz, e agora a pessoa tem a cicatriz, né? Sim. Então, a gente rodou no EIFES uma impressão com cicatriz e lá no banco de dados está sem. Tá? Mas mesmo assim a gente consegue fazer o confronto positivo, né? Porque ali onde não está a cicatriz, né? Ali aos arredores, né? A gente vai identificar os pontos. Perfeito. A Priscila Melo Gomes pergunta aqui, ó, se a técnica da glicerina, creio que seja só molhar o dedo na glicerina, não injetar o dedo na glicerina. Funciona para quem não consegue usar o leitor para registrar o ponto, esses leitores, né? Funciona. Até para tu não estar andando com um pote de glicerina, eu vou te dar uma dica. Põe o dedo na testa, faz assim, ó. E aí tu vai pegar um pouquinho gordura, porque a testa geralmente é um lugar que a gente está com bastante ácidos, bastante gordura, né? Bastante excreções, né? Nariz então, também. Passa o dedo na testa, é batata. Bata na testa e pum ali, já é. Mas realmente, diz para colega, diz para ouvinte não injetar glicerina no dedo. A gente injeta glicerina no morto. No vivo a gente só... Bem lembrado, é bom avisar. A Thalita também, que está nos acompanhando, já participou bastante. A série White Collar fala que você pode esfoliar diariamente a mão ou os dedos com pedra pomes e nunca existirá uma digital do criminoso. Já ouviu falar nisso?
Sim, acontece. Tem gente na cadeia que passa o dia todo esfregando. Tá lá o tempo ocioso. Só que nem eu te disse, né, Morales? Ele vai ter que estar esfregando aquilo todo dia, né? Ele vai ter que estar fazendo descamamento da pele diariamente. Porque a partir do momento que a epiderme começar a se regenerar, ela vai voltar. Então, só naquele grau de profundidade muito extremo, tu vai conseguir realmente nunca mais voltar a tua impressão digital, né? Não, sabe, não é tão simples assim. Não, A Cláudia não é tão aí, simples. Não é tão simples. A Cláudia que estava dando a palestra antes ali, fotógrafa, nossa colega, disse que no nosso curso de formação fazíamos aulas e acompanhávamos locais na madrugada com profissionais experientes. Ficávamos mudos, só assistindo. Aprendi muito. Dormir é para os fracos. É realmente. O pessoal que trabalha em plantão abdicou, né, da questão de dormir. O Vinícius Rabelo pergunta, como é feito o confronto da impressão? Existe um software tipo CSI ou é um processo manual? Comentou o AFIS, tá, né? Bota aquela fotinha do confronto, Morales, para nós, por favor. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver qual é aqui. Aqui tem os pontos? É isso, Perfeito, vou compartilhar aqui, então. Eu acho... isso tem bastante coisa para falar sobre isso, até. Tem. Eu tenho uma dúvida para tirar. Olha, Morales, não quero dizer, mas vai faltar tempo para a gente falar tudo, nós vamos ter que marcar em outra... Pior. Tá, e essa aí? Então, pessoal, essa daí, tá, é um caso real, tá, um local de sequestro que eu fiz a perícia dentro do carro da vítima e eu peguei a impressão digital, né, do suspeito, depois foi não era mais suspeito, era o indiciado, né, peguei no retrovisor interno, tá, então pode ver, tá, que quando a gente faz o confronto, a gente puxa 12 pontos, tá, 12 pontos é considerado um marco, assim, para identificação positiva. Tá? Só que essa regra ela é bem controversa, tá? Ela tem uma origem até meio... ninguém sabe ao certo, tá? Eu posso falar mais ou menos de onde saiu essa regra dos 12 pontos, Morales? Pode. Até tenho essa dúvida, porque isso não está previsto numa legislação. Não. Que mudando de país, esses números mudam, né? Se não me engano, no Japão são 7 ou 9 pontos, são menos pontos. Né? Tá, eu vou dar um breve histórico, então, tá? Da história dos... Por que 12 pontos, tá? Antes de usar as impressões digitais, tá? Era usada a antropometria forense, que eram medidas corporais, né? Media tamanho do fêmur, tamanho do... Sabe? Eram várias partes do corpo que eram medidas do rosto, para chegar a uma identificação positiva, né? Só que isso foi usado durante muito tempo. Quem quiser procurar sobre antropometria vai encontrar Afonso Bertillon, tá? Foi o cara, isso, que era a técnica chamada até de bertillonagem, né? Que era uma técnica de medidas corporais que no caso lá da bertillonagem ele precisava de 11 pontos coincidentes para dar uma identificação positiva, tá? Só que a bertillonagem caiu em desuso quando teve um caso do irmão gêmeos, tá? O caso Will e William West. Quem quiser procurar também, tá? Will e William West foram irmãos gêmeos que foram presos, confundidos, né? Por causa da antropometria. Como eles tinham as medidas corporais iguaizinhas, né? A polícia lá do Texas, se não me engano, identificou um irmão como o outro e prendeu o cara errado, sabe? Sim. E a partir daquele momento porque tinham as medidas antropométricas semelhantes, uma coisa que nunca iria acontecer nas impressões digitais. Então, uma pergunta que sempre fazem, irmãos gêmeos têm as mesmas digitais? Não, irmão, nenhum indivíduo no planeta Terra tem uma digital igual a outra, tá? Não, é estatisticamente, e a probabilidade é assim, ó, é quase beirando ao infinito, tá? Então, assim, ó, Morales, que nem tu falou, esses irmãos gêmeos, né? Eles tinham medidas antropométricas iguais, mas impressões digitais diferentes. E aí o pessoal se ligou, poxa, a impressão digital dos caras é diferente, mas a medida antropométrica deles é a mesma. Olha, eu acho que as digitais é uma coisa mais certa, né? Para a gente chegar numa identidade. Então, como daí eu acho que... técnica nova, ela sempre tem uma resistência no início, né? A ser utilizada. Exatamente, tá? E até, pode me corrigir, mas eu acho que o pai da criminalística é o Locard, né? O Edmond Locard. Edmond Locard, né? Ele fez estudou muita poroscopia já, né? Ele começou a questão da poroscopia. Tá. E aí o Locard, tá? Lá na época dele, tá? Ele fez um postulado e colocou 12 pontos nas impressões digitais para superar os 11 da antropometria. Então, assim, vamos dizer assim, para considerar a impressão digital melhor, funciona melhor do que a antropometria, vamos colocar 12 pontos em vez de 11, tá? Vamos ficar acima. Exatamente. Aí exatamente, ficou acima, tá? Então, ele fez o postulado,
Mas, tá, de 8 pontos para cima já é possível dar uma positiva. Vai depender do peito e da coragem do papiloscopista, tá? Pode ser Sim, aceito num tribunal, sim, por exemplo? pode ser aceito. Se eu for lá e der um peito, ó, eu tenho certeza que a digital do cara eu tenho só 8 pontos, mas pela direção das linhas, pela raridade do tipo do desenho, pela configuração dos poros, sabe? Eu consigo determinar com 8 pontos e vou lá e digo que é, e tá dito. Já teve algum caso assim que tu pegou e não, tem 8 pontos, eu tenho certeza. Eu nunca trabalhei direto com confronto, né, Morales? Mas o pessoal que trabalha com confronto, aí de repente a gente vê aí com o João, com o pessoal, provavelmente eles já positivaram impressões digitais com menos de 12 pontos, tá? E até um caso bem comum, tá? Até tu conhece nosso colega o Darian, né? Sim, claro. O Darian, ele sempre diz, né? Um papiloscopista que desfaz uma sequência morfológica não é um papiloscopista. Tá? O que é uma sequência morfológica? Tá? Por exemplo, o suspeito foi lá e colocou 3 dedos numa superfície, assim, tá? Quando eu revelar e aparecer os 3 dedos, eu tenho que coletar os 3 dedos juntos. Porque eu posso ter 6 pontos característicos nesse dedo, posso ter 4 nesse e mais 4 nesse daqui. Tá? Então, o que acontece? Exatamente, eu posso somar os pontos da sequência morfológica. Tá? Então, não só num dedo, como juntando algum. Por exemplo, se eu tenho 2 dedos repousados, né, eu consigo tirar 12 pontos dos 2 dedos ao mesmo tempo. Perfeito. Tá? Por isso quando a gente por isso que a gente usa uma fita mais larga. A gente tem uma fita de decalque que é mais larga e tem uma que é mais fina. A gente usa a mais fina para coletar quando é um dedo único, né? E para não desfazer a sequência morfológica, a gente usa a fita mais larga. Perfeito, tá? Porque ali na hora pode ajudar o pessoal do confronto, né? O Luiz Freitas pergunta aqui se existe banco de dados plantares e palmares. Não existem, tá? Os bancos digitais são só das impressões digitais das falanges dos dedos, né? Então, a gente não tem da palma da mão banco de dados, não tem banco de dados do pé, né? Ainda bem, né? Já pensou ter coletado digital do pé dos caras lá, não dá certo. E uma dúvida surgiu assim, ó. Tá, não temos a impressão, não temos um banco de dados de impressão palmar, por exemplo. Mas no local do crime, tu conseguiu revelar uma palmar, tu viu que tinha uma palmar, tu coletou. E o delegado me apresenta o suspeito. E tu, olha, podemos fazer uma comparação da palmar com ele. Tu faria, isso poderia fazer daí. É bem comum, e até, inclusive, eu sempre coleto as palmares quando eu encontro, né? E eu falo pro pessoal da civil, olha, eu encontrei aqui tantos fragmentos, encontrei uma palmar. Se tu tiver suspeito, manda o nome para nós, porque a gente não tem banco de dados de palmar. E aí, com o nome, o pessoal do confronto faz o confronto, e é igual fazer confronto com digital, tá? Inclusive do pé. Se alguém deixou uma impressão digital do pé, por exemplo, né? A gente coleta a digital do suspeito e a gente consegue identificar, a mesma coisa. Só que o pé tem um agravante, né, Moraes? Geralmente as pessoas andam de tênis ou chinelo, né? Claro, então é difícil tu sair procurar uma impressão digital de pé, né? Eu peguei uma vez num caso que o cara matou a ex-esposa dentro de casa, a facada, ficou muito sangue, e ele estava descalço e ficou uma impressão direitinho do pé ficou dele. impregnado. Eu tirei a fotografia com a escala do lado, assim, para garantir. Até tu me lembrou, Morales, o primeiro caso de local de crime no mundo resolvido com impressão digital foi assim, tá? Francisca Rojas. Foi o Vucetich, né? Ele encontrou na cena de crime a impressão impregnada de sangue da mãe que matou os 2 filhos, né? É isso aí, né, Morales? No caso, Francisca Rojas, ela teria matado os 2 filhos, tinha colocado a culpa num imigrante vizinho dela, mas pelas técnicas do Vucetich, ele conseguiram identificar que aquela impressão digital moldada em sangue pertencia à mãe, né? Exatamente. Se não me engano, era até na arma do crime, né? Isso, o Vucetich era um argentino, ele é um cara muito importante na papiloscopia, porque foi ele que inventou esse método de classificação, sabe? O que é um arco, uma presilha, um verticilo, tá? São subtipos, né, das impressões digitais. Aqui eu acho que tem uma foto que tu pode usar para explicar o que é essa classificação. Deixa eu ver. Tá, vamos lá. Aqui. Tá, essa aí é uma... Oi? Deixa eu tirar a pergunta aqui, depois a gente volta na pergunta. Não, essa aí passa outra, Morales. Essa daí é uma identificação de cadáver também. Nossa. Aí, ó, pode voltar. Essa? Não, volta mais um. Volta. Aí, deixa aí. Nessa aí. Tá? Então, tu ia fazer alguma pergunta antes, Morales? Vamos fazer a pergunta, depois a gente volta então para a imagem. Thaís Lopes pergunta: qual situação, o caso mais difícil de coletar impressão digital em local de crime que você já experimentou?
Bom, assim, não é que é difícil, né? Tem locais que as condições climáticas às vezes nos atrapalham. Por exemplo, se estiver chovendo, fica praticamente impossível de revelar uma impressão digital. Ou quando, por exemplo, a gente olha as câmeras de segurança e o suspeito estava usando luva, né? Tudo isso são agravantes que vão nos dificultando a vida, né? Então, por exemplo, eu chego num local, tá? Eu sempre peço para olhar a filmagem, até para ver onde o cara botou a mão certinho, ver se estava de luva ou não, tá? E às vezes o cara estava de luva, mas mesmo assim eu faço a perícia, porque às vezes eles deixam objetos para trás. E esses objetos, às vezes eles manusearam anteriormente sem luva. Por exemplo, numa perícia de furto a banco, né, que eles levam maçarico, levam instrumentos, tá? Lá na hora de fazer o furto no banco, eles estavam usando luva, mas aqueles materiais eles trouxeram com eles. E aqueles materiais, em algum momento, eles manusearam sem luva, sabe? Claro. Fora do... Então, a gente tem que pensar tudo isso, sabe? Claro. É muito importante também a questão de alguns policiais chegam no local lá, e os policiais estão tendo que meter a mão nas coisas, né? E daí tu fala, olha, mas não é para tocar, né? Não, mas eu estou usando luva. Sim, mas com a luva tu está borrando as impressões digitais. Exatamente, que ali, né? Tu pode estar pousando teu dedo em cima de uma latente, né? Aí borrando ela toda. Exatamente. E só mais uma pergunta aqui, daí a gente volta para a imagem. A Bruna Dias aqui, ó. Em um cadáver com metade de um dedo, conseguimos identificar o mesmo? Acho que daí vai naquela questão da quantidade de pontos, né, que vai ter. Consegue, a gente até tem um nome para esse tipo de digital, né? Por exemplo, essa digital que está em tela tá, é um verticilo. Quando a pessoa tem metade do dedo, a gente classifica ela como amputação parcial, tá? Então, inclusive a amputação... Verticilo é esse redondinho aqui no meio. Oi? Verticilo é esse redondinho no meio aqui. O verticilo ela é a figura, né? Esse aqui, no caso, é um verticilo espiral. É uma figura que tem 2 deltas. Os deltas são esses triângulozinhos aqui embaixo, ó, que são encontros de linha. Não sei se tu vai conseguir apontar o mouse aí, Moraes. Aqui, ó. Isso. Esse aqui é o verticilo e aqui esse todo é o verticilo e aqui são os deltas. Aqui é um delta e aqui é outro delta. Isso. Aí são os 2 deltas. O verticilo, então, é uma figura com 2 deltas. E quem classificou esse tipo de coisa foi o Vucetich, né? Foi ele que determinou, ó, isso aqui é um verticilo porque ele tem 2 deltas. Passa um arco, vamos botar a imagem do arco que não tem nenhum delta para a galera ver como é que é. Pode passar. Essa é uma presilha, essa tem um delta só, tá vendo? Presilha interna ou presilha externa? Essa é a presilha externa, o delta tá à esquerda. À esquerda, perfeito. Então tem toda uma classificação, tem toda uma nomenclatura. Pode passar. Não, essa aí é outra imagem. Mesma coisa. Pode passar. Aqui. Essa é uma presilha interna, delta direita. Interna com delta direita, perfeito. Isso. Opa, tô voltando. Tem mais outra aí, não, pode passar. Tem uma que é do arco. Essa aí. Essa é uma figura sem delta, essa é um arco. Perfeito. Tá vendo que as linhas formam como se fosse um arco? Ficou menor aqui. Vê se consegue aumentar. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Aqui. Isso aí a gente chama de arco, tá? É uma figura sem delta. Tá. Me diz uma coisa nessa impressão que a gente está conseguindo ver mais aproximado. O que são os pontos característicos? Um arco é um ponto característico? Um delta? Não. Um fim de linha? O que é? O arco, ele é o tipo de classificação, ele não é ponto característico, tá? A gente vai vendo aí, ó, finais de linha, bifurcação. Final de linha. Aí, esse final de linha. Pode ver que é um ponto isso é um ponto. Isso aqui que eu estou apontando? Exatamente, o nome disso aí é ponto, né? É um ponto. Tá. Pode apontando onde tu acha que eu te digo o que é. Aí, ó. Então vamos lá. Tá. Vou testar os conhecimentos ao vivo. Aqui, ó. Isso aqui, ó. O que é isso aqui? Ó? Isso aí é um arpão. O que mais? Aqui, ó. Tem um ponto e vírgula esse aqui, né? Esse aí é um arpão também. É um arpãozinho. Aqui, ó. Tem sei lá, uma bifurcação. 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 Quando é por outro lado, é confluência daí. Ah, tem nome quando vai para o lado também. Interessante. Isso aqui tem algum nome, essa linha pequena que termina? Isso aí pode ser considerado uma ilhota, pelo tamanho dela. Ilhota, perfeito. Isso, perfeito. Isso aí tudo vai ser, cada um desses é considerado um dos pontos característicos. Então, daí, aqui tem diversos pontos aqui. Inclusive os poros, né? Inclusive os poros. Isso é bom lembrar. Aqui nas cristas também tem poros, né? Poros do suor ali, que a disposição deles não se altera, né? Os poros, que são as saídas das glândulas de suor, né? Eles também não se alteram. Eles podem ser usados como elementos de identificação. Quantidade de poros, distância de um poro para o outro, formato do poro, tudo isso pode ser usado como identificação. Perfeito. Essa análise da digital agora valeu muito a pena. Esse é bem interessante. Deixa eu ver o que tem aqui. Ó, a Michelle que disse que está amando a palestra. Obrigado, pessoal. O Tuca Thor também está gostando muito.
O Diego DRTS, eu gostaria de saber como funciona a preservação e isolamento. Os primeiros agentes do local esperam até vocês procederem o exame. Já coletaram um fragmento lindo que era de algum colega? Olha que interessante essa pergunta. Já, com certeza. A questão do isolamento varia muito, né? Tem a gente que isola bem, tem a gente que sai metendo a mão em tudo, tem a gente que nos entrega os estojos e os projéteis já na mão, que já coletaram. Tu sabe que eu fiz minha parte, né, Morales? Quando eu trabalhava aqui no litoral, cada turma da brigada que vinha para formação, eu dava aula de isolamento e preservação de local de crime. Como eu trabalhava aqui no litoral, eu era responsável, né? Então eu me sentia meio que na obrigação de, a galera nova da brigada, eu já dava umas dicas técnicas, né? Como fazer, como proceder. Então já facilitava um pouco a minha vida, mas agora ali em Porto Alegre a gente vê de tudo, né? Tem local super bem isolado, tem local que não dá vontade nem de atender de tão mal isolado que é, né? Mas a gente sempre atende, né? A gente sempre atende. A Débora Lopes diz que na série How to Get Away with Murder, eu acho que a tradução é Como Defender um Assassino, eles colam uma fita adesiva sob a impressão digital de uma pessoa para usarem um objeto na cena de um crime para incriminar a pessoa e transfere mesmo. Eu até testei. Entendeu como é que funciona isso? Pega uma decalca a impressão digital e consegue transferir para outro objeto, isso? Sim, é uma coisa bem complexa, é meio coisa de filme, né? Mas uma médica fez aqui no Brasil isso aí já, né? Ela fez um molde, por exemplo, a gente tem ali na odontologia, tem alguns materiais, tipo o alginato, que tu consegue fazer um molde perfeito, assim, de superfícies com baixo relevo, né? Então ela fez um molde ali e da digital dela e dava para os colegas bater o ponto dela, sabe? Eu lembro disso aí. Não é impossível de se fazer, né? Claro, por isso que é importante a perícia estar amarrada por todos os lados. Por exemplo, eu peguei a digital do cara. Aí chega o advogado do cara e fala, não, a digital não é do cara, foi implantada, já houve um caso. E aí a gente tem a coleta do DNA de contato. O DNA, então vamos provar, o DNA de contato é teu, sabe? Perfeito. Então, por isso que a perícia a gente tenta amarrar de tudo que a gente pega digital, a gente pega DNA, a gente, né, Morales sabe, né? A gente chega e coleta para balística, tudo que dá para fazer a prova técnica, a gente vai lá e coleta, né? Claro, a gente tem vários exames, né? E alguns não esgotam os outros. Exatamente. E outra coisa, já tinha comentado antes sobre a questão do papiloscopista atuar somente em local de crime. Mas e a questão da atuação, da competência da Polícia Federal? Tem papiloscopista na Polícia Federal? Tinha até uma pergunta aqui se o cargo de papiloscopista existe em todos os estados, né? Sim, na maioria dos estados existe o cargo de papiloscopista, ou se não é papiloscopista, o cargo é perito papiloscopista, tá? E na Perícia Federal, né, nós temos o agente, o escrivão e o papiloscopista. Eu até passei por uma situação uma vez até engraçada, né? Sabe aquelas coisas que a gente vê na série, tu não sabe se a jurisdição é tua, né? Por exemplo, o cadáver tá na ponte, tu não sabe se é tu que atende ou se é o teu outro colega. Então, a Polícia Federal, a papiloscopia, eles atendem, por exemplo, assim, arrombaram um prédio do governo federal, tá? O caso que aconteceu comigo foi a Advocacia Geral da União, tá? Então, entrou o chamado, né, para nós, né? Furto na Advocacia Geral da União. Na hora eu pensei, bom, isso aí é a Polícia Federal, é um prédio federal, né? É o PAP da Federal que vai, só que o delegado solicitou para nós. E aí eu cheguei lá e chegou o PAP da Federal ao mesmo tempo. E nós ficamos naquela, né? Sabe? E agora? Quem é que... Olha, eu fui chamado, eu fui chamado também. Só que por que nós dois fomos chamados? Porque lá dentro tinha um caixa do Banco do Brasil. E o Banco do Brasil tem um convênio que é a perícia do Estado que atende. Sim, é por causa que se não me engano, é porque é uma empresa... é empresa pública, diferente da Caixa Econômica Federal. Né? Tem toda uma aí o Banco do Brasil lá tem uma regra que é nós que atendemos. E eu falei para ele, tem um caixa do Banco do Brasil lá que está estourado. Eu acho que me chamaram por causa daquele caixa e chamaram por causa do prédio. Eu vou fazer a perícia no caixa e tu faz no prédio. E ele, beleza, quem descobrir quem é o assaltante paga uma coca. E aí, tu ganhou a coca? Ninguém ganhou a coca, acho que não deu positivo o local. Sofrendo uma Coca-Cola. Aproveitando, então. Tá, já que tu falou do caixa do Banco do Brasil, como é que é a questão dessas perícias em bancos, assim, como é que é? Tem risco? Quão complexo é esse exame? O que pode falar sobre isso? Eu já desmantelei várias quadrilhas, né, Morales? Então não dá teu nome, vou tirar teu nome. Exatamente. Já peguei digital de muita quadrilha de banco, inclusive tem até uma história engraçada,
que uma conhecida minha, oficial de justiça, tá? Trabalha no município de Santo Antônio, estava numa audiência dessas com os criminosos lá, e o juiz falou, estou aqui com a prova, digitais coletadas pelo papiloscopista Oscar Henrique Vargas Decken em tal data, e os caras ali, sabe? E eu, meu Deus, estão expondo meu nome, Por isso que o nosso risco de vida não é só no local, né? Ele se estende até depois do laudo, né? Então, o meu laudo tá lá, meu nome, com a prova, com a incriminação de pessoas. Exatamente. Isso vai longe, né? É um risco que a gente vai carregar para sempre, né? Com nós, né? Perfeito. O risco nosso não se resume somente ao exame ali durante o local, que realmente é arriscado. A gente pode estar exposto a vários problemas, levar um tiro, pode ter um confronto policial, podemos nos contaminar, né, com questão de material biológico. Os próprios pós que tu utiliza também não são muito agradáveis, né? Teve até um pó que a gente parou de usar, tá? Que era o carbonato de chumbo. Era um excelente pó para vidro, pegar a impressão digital no vidro, o carbonato de chumbo era perfeito. Ele era um pó branco à base de chumbo. Só que o chumbo é um metal... Exatamente. O chumbo é um metal pesado que entra no sangue e não sai mais, né? Então a gente conseguiu substituir por outros materiais, né? Mas eu confesso que sinto saudade de entrar num carro e empoar carbonato de chumbo e ver aquelas digitais maravilhosas, assim. Mas e nem se utilizasse máscara, alguma coisa, evitaria? Não, Morales dava... os colegas mais antigos sabem, né? Eu às vezes entrava em depósitos para fazer perícia em 11 veículos usando carbonato de chumbo. Eu saía de dentro do carro, cara, com a cara vermelha, assim, e tossindo. Era pesado, mas a gente não usa mais, tá? Mais saudade que eu tenho do pozinho, do efeito dele, a gente não usa mais, preservando a saúde. Tem vários colegas nossos aqui acompanhando, Ana Celina Coutinho, a Maria Cristina Frank, que vai participar também com uma palestra, o André Viega Jaques, nosso colega de plantão aí, está participando, fazendo vários comentários. Oscar, agora uma pegadinha para tu. Tu sabe o porquê que as digitais são únicas? Sim. As digitais... tudo. Não vão pegar ele, vai saber tudo. As digitais são únicas, tá? Exatamente pelo número de minúcias que tu pode encontrar numa digital, tá? Então, foram feitos estudos probabilísticos. Cada digital tem mais ou menos, vamos dizer, 50 linhas. Cada linha tem de 35 a 40 pontos característicos que podem... Então, isso num somatório, né? População, fica praticamente impossível ter uma digital exatamente igual a outra. Mesma posição das linhas, mesma morfologia, pontos característicos na mesma posição, poros na mesma posição. Então, vamos dizer, Morales, que é impossível duas impressões digitais iguais, tá? Pela lei da probabilidade, é possível até, mas é uma probabilidade... Sim, é aquela... Aí nós vamos entrar naquela teoria dos dados, sabe? Do multiuniverso. Exatamente. É a mesma probabilidade de eu colocar as minhas roupas na máquina de lavar e quando terminar elas estarem dobradinhas prontas. Existe a probabilidade, mas é muito baixa disso acontecer. É mais ou menos isso. Então é uma probabilidade que existe, mas a gente considera ela impossível. É uma coisa meio louca, né? Mas... Cara, a gente... olha, eu tô gostando, eu tô aprendendo muito. Como eu falei antes, eu vou ter que pagar mais por essa palestra aqui, porque eu tô aprendendo mais que todo mundo aqui. E eu tenho a possibilidade de fazer a pergunta, às vezes tem algumas dúvidas que o pessoal põe aqui, eu não consigo puxar, mas assim, a gente já tá chegando no final, infelizmente passou rápido de novo. Eu vou te pedir que alguns colegas têm feito essa recomendação, às vezes o cara não consegue dizer, porque às vezes não tá com tempo suficiente para dedicar isso. Mas questão de filme, livro, série, alguma coisa que aborde esse assunto, ou tu pode indicar um livro também, tu até já me indicou um livro de papiloscopia, que eu até guardei, não consegui ler ainda, mas está na minha lista de leitura. Aí no PDF que eu estou disponibilizando, tá? Tenho ali o link do livro, tá? É um livro do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, é a Bíblia das Impressões Digitais, tá? Então, quem tiver interesse na área, tu vai acessar ali o PDF do livro, e ele é super completo, tem desde da embriologia, né, o surgimento da impressão digital no feto, até as técnicas mais avançadas de revelação de latentes, tá? É um livro, assim, é a Bíblia da impressão digital, tá? Então, esse livro tá disponibilizado ali no PDF, tá? Eu posso indicar, ali, vamos ver lá embaixo, lá nas referências. Lá embaixo. The Fingerprint Saucer Book. Não sei, corrija meu inglês. US Department of Justice. Consegue baixar esse link aqui? Um livro? Só clicar que já abre o livro direto aí, PDF. Ó, pirataria aí, meu. Não sei se é...
tá disponível na internet, né? Não sei se é. Ah, tá na internet, tá liberado. É, então. é do governo americano, então não sei se já é domínio público também, né, Moraes? Também. Não, Provavelmente já é domínio tá, público. não, mas ele tá até num site do governo, né? Isso é liberado. É liberado, não tem problema. Isso. Ah, perfeito. Aí, então ficou a dica aí, depois eu vou compartilhar esse material aí, com todo mundo. tá. E aí tem mais alguns links aí da história da identificação, para quem se interessar muito saber, né, como é que evoluiu. Eu posso dar uma dica de filme, Morales? Manda. Tu já deve ter assistido, tá? O J. Edgar Hoover. Cara, com o DiCaprio lá, não vi ainda esse filme, tá na minha lista. Cara, esse filme é muito legal, tá? Ele conta a história de um dos precursores lá do FBI, e ele foi o cara que criou o banco de dados das impressões digitais, por arquivamento em ficha, né? E esse filme conta um pouquinho da história e mostra um pouquinho dessa parte, que ele criando o banco de dados criminal lá dos Estados Unidos, é bem legal. J. Edgar Hoover, com Leonardo DiCaprio. Vale a pena assistir. Ah, esse tá na minha lista, agora me interessou mais ainda. E tem uma série na Netflix agora que tá com a impressão digital bem evidente, que é o Homem das Castanhas, o Homem de Castanhas. Que tinha me recomendado, sim. Tá? Ali eles vão encontrar provas que tem impressão digital de uma criança desaparecida no meio da castanha, e então ali vai entrar em vários questionamentos, da guria tá viva, ou tá, sabe? É muito legal. Numa outra palestra, alguém tinha comentado, vou relembrar aqui, a série O Alienista, que tem na Netflix, acho que tem 2 temporadas. A primeira eu vi, eu não vi a segunda. E lá eles falam, em determinado momento, falam um pouco da história da papiloscopia e como eles estão começando a utilizar essa técnica e como há resistência, como qualquer nova técnica, sempre há uma resistência da velha guarda, né? Super recomendado. Até esses dias eu estava lendo aqui um livro da Agatha Christie, o Assassinato no Expresso Oriente, e o Poirot lá pegou o pozinho xadrez e tirou uma digital lá da... Eu li esse ano esse livro também. Eu uso ele nas minhas palestras, eu uso uma cena do filme e eu fui ler o livro esse ano também. O Poirot usou uma técnica de revelação com o pó preto, né? O negro de fumo que a gente usa, né? Sim. Eu não me lembro onde é que ele usa, é no bilhete aquele, não? Não, é na janela, que tem uma janela aberta, né? Aí ele vai lá, usa o pó revelador, negro de... eles falam um pozinho preto, né? Mas a gente sabe que antigamente se usava o negro de fumo, né? Que hoje ele é misturado com óxido de ferro, mas é bem legal, assim, tu olha e tu, aqui ó, o Poirot passando... Perfeito. Cara, fechamos aqui 1 hora, mais de um pouquinho de 1 hora aí. Muito obrigado, foi muito... Valeu. Eu vou ter que contar para vocês, assim, vocês não vão acreditar no que eu falar, mas o Oscar estava nervoso, estava preocupado, e agora deu show, respondeu todas as perguntas, não ficou em dúvida em nada, eu tirei várias dúvidas com ele aqui, nem parece ficou muita coisa pessoa que estava preocupada antes. E ficou muita coisa para falar aqui, alguns casos. Olha aí, ó, deu para comentar, mas outra oportunidade. Vamos ter oportunidade, com certeza. Não, perfeito. Já vamos começar a nos agendar para uma próxima ocasião. Então tá, Oscar, muito obrigado por fazer parte aí, de disponibilizar teu tempo. Eu sei que todo mundo aqui é realmente muito ocupado, mas a gente conseguiu nos organizar aqui para participar aqui e ajudar nesse evento, certo? Eu tenho postado lá no meu Instagram, eu tenho te marcado, então o pessoal que quiser procurar lá, vocês que podem te encaminhar perguntas, dúvidas, alguma coisa pelo Instagram lá. Pode. No meu Instagram ele é um perfil mais pessoal, né? Eu não posto muita foto assim, até porque eu moro em cidade pequena e tem essa questão da privacidade, né? Claro. É mais um perfil pessoal, mas quem quiser chamar lá ou adicionar, ver como é que é a vida offline ali, off plantão do papiloscopista, pode... Eu te marco lá e qualquer coisa, as pessoas podem me encaminhar também dúvidas que eu te encaminho ali e te passo. Certo? Não, eu que agradeço a oportunidade, Moraes, de estar aqui perdendo um pouco da vergonha, da timidez de falar em público e matar a galera de inveja aí, né? Se vocês gostam do Moraes, imagina poder ter a oportunidade de trabalhar com esse cara no plantão. Imagina, fazer perícia junto com ele é show de bola, né? Imagina, Morro de inveja. Tá provando que quer que eu te pague mais uma janta, que eu seguindo eu pago janta para ele, né? Vai lá, ele fica me roubando X, os baús lá. Então, pessoal, muito obrigado aí, Tio. Abraço, boa noite a todos, pessoal. Encerramos aqui mais uma vez, encerramos aí o 3º dia de palestra aí, temos mais alguns dias pela frente. Muito obrigado aí, boa noite a todos.